Chegamos no fim da última data FIFA antes da convocação oficial para a Copa do Mundo. A próxima parada que a gente vai ter para as seleções jogarem já vai ser com as listas oficiais das seleções que vão jogar a Copa do Mundo. E o mais importante de tudo, a gente teve a definição das últimas 6 vagas para a Copa do Mundo de 2026. E como a gente sempre faz aqui nos vídeos de review das janelas da data FIFA, eu vou mostrar para vocês tudo o que aconteceu, como foram as classificações, quem pegou as vagas, quem não pegou, e no final eu vou falar como ficou cada um dos grupos da Copa do Mundo e as expectativas indo para cada um dos grupos e as seleções dentro desses grupos. Mais perto da Copa eu vou fazer um vídeo com mais calma, falando grupo a grupo, mas a gente já pode ter uma noção baseada em como foram os jogos das seleções nessa data FIFA, porque a gente teve muito jogo entre continentes, muitas seleções europeias enfrentando seleções de outros continentes, coisa que acaba não acontecendo com tanta frequência por conta da Liga das Nações. Então foi uma data FIFA muito importante para a gente entender ali mais ou menos onde tá cada país, onde tá cada time pensando em ir para a Copa do Mundo, e a gente vai ver tudo isso aqui agora no vídeo. Como eu falei, a gente teve a definição das últimas vagas da Copa do Mundo e eu vou começar falando da UEFA, que definiu 4 classificados para a Copa do Mundo. Começando no caminho A, a gente teve aqui Gales enfrentando Bósnia e Herzegovina, e esse foi um jogo bem apertado, para falar a verdade, com Gales sendo a melhor seleção em campo. Gales foi quem jogou o melhor futebol, foi quem propôs ali mais o jogo, foi quem em muitos momentos parecia estar mais próximo de se classificar para a próxima fase, mas no finalzinho da partida o Dzeko conseguiu arrancar um gol e o jogo foi para prorrogação e eventualmente para os pênaltis, onde a Bósnia conseguiu vencer a partida e avançar para a final. Um padrão que a gente vai ver que se repete em relação à Bósnia nessa repescagem. O segundo jogo do caminho A teve a Itália enfrentando a Irlanda do Norte, um outro do Norte para assombrar a Itália. Como eles perderam na primeira rodada da última repescagem para a Macedônia do Norte, mas dessa vez contra a Irlanda do Norte, sem tantas dificuldades, a Itália conseguiu fazer 2-0 e se classificar para a final, onde enfrentariam a Bósnia. E antes da partida já rolou uma polêmica em relação a esse vídeo que foi vazado da Itália celebrando o fato de que Gales caiu para a Bósnia, de que eles iam enfrentar a Bósnia na final, e que o Dzeko deu uma coletiva depois com muita classe, para falar a verdade, dizendo que se uma seleção tetracampeã do mundo precisa comemorar que não vai enfrentar Gales na final da repescagem para a Copa do Mundo, é porque tem alguma coisa errada aqui. E bom, eles podem ter comemorado ou não o fato de terem enfrentado Gales, porque isso pouco importou no final, já que eles empataram em 1-1 com a Bósnia e nos pênaltis foram eliminados da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva para a seleção da Bósnia. Cara, e é bizarro que a gente esteja falando isso. Sobre a partida, falar um pouco do jogo antes de falar sobre a eliminação da Itália, a gente teve uma Bósnia que não jogou um bom futebol, não era um futebol bonito, definitivamente não era um futebol agradável de assistir, e a Itália estava dominando. Era o time que estava vencendo a partida e por isso, inclusive, até fez o gol e estava vencendo a partida de fato por 1-0. O Moise Kean faz o primeiro gol e ele quase faz o segundo gol ali também, que ele acaba errando cara a cara com o goleiro da Bósnia. Mas depois ali no final do primeiro tempo, quando o Bastoni faz aquela jogada completamente imprudente, em que eu acho uma decisão totalmente equivocada em trocar um cartão vermelho num jogo único, jogando fora de casa. Era muito mais inteligente ter deixado o mesmo atacante da Bósnia sair cara a cara com o Donnarumma, e mesmo que ele fizesse o gol, seu time estava jogando melhor e podia buscar esse resultado, sabe? Eu acho que trocar um cartão vermelho pelo não gol, sendo que ainda existia a possibilidade do Donnarumma defender, a possibilidade dele errar o chute, já que a gente não tá falando, querendo ou não, de uma das seleções mais que costuma, né, fazer muitos gols. Eu acho que a troca ali, a decisão do Bastoni de cometer essa falta completamente imprudente e levar o cartão vermelho, não foi uma troca inteligente, e isso custa no final, porque no segundo tempo, mesmo sem ter tanta questão da qualidade, mas conseguindo pressionar por ter um jogador a mais, a Bósnia vai lá e consegue marcar o gol de empate, vai para os pênaltis, e lá nos pênaltis eles conseguem vencer a seleção italiana, que vai para a terceira Copa do Mundo seguida sem estar participando. Uma geração inteira de pessoas da Itália não vai ver a Itália jogar uma Copa do Mundo. Crianças que nasceram em 2014 vão ter 16 anos de idade quando a Itália vai poder tentar se classificar para mais uma Copa do Mundo, né? Vai talvez jogar a próxima Copa em 2030. Isso porque alguém que nasceu na outra Copa ainda, em 2010, que tinha 4 anos em 2014, então com certeza também não se lembra da Itália na Copa do Mundo, vai ter 20 anos, ou seja, uma pessoa que viveu a vida inteira, que se tornou um adulto e ainda não viu a Itália jogar uma Copa do Mundo.
E a gente pode ir piorando esse número, sabe? Mas é bizarro a gente tá falando isso de uma seleção que tem 4 estrelas aqui no peito. De uma seleção que não é ruim. Uma seleção que no papel não é pior do que a Bósnia em nenhuma das posições praticamente. Acho que nenhuma das posições. Nenhuma das posições a seleção hoje da Itália é pior do que a seleção da Bósnia. E mesmo assim eles não conseguem vencer da Macedônia, não conseguem vencer da Suécia, não conseguem vencer da Bósnia. E o mais engraçado é esse choro que vem tendo nas redes sociais por parte dos torcedores italianos reclamando da distribuição de vagas, que não é como se a Europa já não recebesse 16 vagas, falando que é demais ali, 8, 9 vagas pra África, 8 vagas ali pra Ásia. Galera, vocês têm 16 vagas. 16 vagas pra Copa do Mundo, 33% mais ou menos ali da Copa do Mundo é Europa. Vocês não conseguiram vencer da Noruega, vocês não conseguiram vencer da Bósnia. Tiveram dificuldade pra vencer da fraquíssima seleção de Israel. Assim, tá no mérito. É difícil, é uma classificação difícil que acontece na Europa. Realmente, o sistema que é imposto lá pelo UEFA é uma eliminatória difícil. Mas mesmo assim, o que não faltaram foi oportunidades e adversários inferiores pra Itália se classificar pra Copa. Em todas as oportunidades eles acabaram perdendo isso. Então, assim, eu não concordo com nada disso. Eu acho pesado uma seleção tetracampeã do mundo não estar na Copa. Eu gostaria que tivessem, mas é mérito, é classificação. E a Itália, mais uma vez, pela terceira Copa seguida, não se classifica. Não é azar. Todas as outras seleções europeias estão se classificando. Todas as Copas. A Alemanha está se classificando, a Inglaterra está se classificando. As campeãs do mundo estão todas se classificando em todas as Copas. Só a Itália que não. Então, realmente o problema é a falta de vagas na Europa? É realmente porque a Europa não tem vaga suficiente? Porque se fosse, não, na última Copa a Inglaterra também ficou fora, não, a Espanha também ficou fora. Não, das seleções grandes, das campeãs do mundo, elas estão se classificando todas as eliminatórias. A Itália não. Então, o problema não é a quantidade de vagas aqui. No caminho B, a gente teve a Suécia enfrentando a Ucrânia no jogo sem tantas dificuldades, com o nosso Viktor Gyökeres, o Viktor Gyökeres no caso, né, ou Viktor Gordóqueres, como ele vem sendo chamado também ultimamente, conseguiu marcar um hat-trick. Na seleção ele resolve jogar futebol, já que no Arsenal não veio fazendo isso, e ajudou a Suécia a avançar para a final, enquanto no outro jogo da chave, infelizmente, os nossos detalhistas de Silvinho acabaram caindo para a seleção polonesa, com Lewandowski e Zielinski fazendo os 2 gols, e os 2 gols da Polônia saindo, inclusive, de jogadas que a Albânia quase fez o gol. A Albânia perdeu 2 gols feitos, e desses 2 gols feitos saíram nas jogadas que a Polônia fez os seus 2 gols e avança para a final. E é muito triste, na verdade, a queda da Albânia, não só porque a gente claramente estava torcendo ali pela questão do meme, da brincadeira do Silvinho, né, do detalhe, encontrou o detalhe com a Albânia, mas também porque a gente vai ficar sem um técnico brasileiro na Copa do Mundo pela primeira vez na história. Então é a primeira Copa do Mundo que não vai ter um técnico brasileiro dirigindo qualquer uma das equipes que seja. Geralmente era a seleção brasileira, né? Mas como a gente tá com o Carlo Ancelotti agora, então a única esperança é se um técnico brasileiro estivesse treinando alguma outra seleção, e no caso, isso não vai acontecer porque o Silvinho cai com a Albânia frente à Polônia. E afinal, Polônia e Suécia foi um jogo bem pegado, mas a Suécia aí de novo com o Gyökeres sendo o herói da partida, não marcou os 3 gols, é claro, mas com ele sendo o herói da partida, marcando no finalzinho do jogo, a Suécia vai lá e crava a vitória por 3-2 em cima da Polônia, conseguindo então garantir a sua vaga para a Copa do Mundo e deixando Robert Lewandowski fora do que provavelmente é a sua última Copa do Mundo, seria a sua última Copa do Mundo, vestindo a camisa da Polônia. A Suécia já tinha deixado de jogar a última Copa do Mundo, inclusive tendo perdido um jogo para a própria Polônia nas eliminatórias, e agora eles vão lá e buscam a vingança, o que retorna eles para a Copa do Mundo. E eu acho que esse time da Suécia tem jogadores muito interessantes, para falar a verdade, como o próprio Gyökeres, que na seleção resolve jogar, mas o Kulusevski, que não participou dos jogos por estar lesionado há muito tempo, inclusive. O Kulusevski tá lesionado desde o ano passado, ele não jogou essa temporada ainda. Tem também o Bergvall, junto com o Kulusevski sendo do Tottenham, pra mim é um garoto prodígio muito bom. Ele joga muita bola, é que o problema é que ele está jogando no Tottenham nesse momento e isso ofusca qualquer oportunidade. Mas esse time da Suécia tem um time bem interessante pra gente ficar de olho. O próprio Elanga, do Newcastle, também tá jogando muita bola esse ano. É o time que pode fazer uma graça na Copa do Mundo e merecidamente conquista a classificação em cima de uma Polônia defensivamente bem instável e que ficou claro nesse jogo. O caminho C teve Turquia enfrentando a seleção da Romênia e eles vencem por 1-0, mesmo dominando a partida. Eles tiveram uma certa dificuldade em conseguir marcar e o gol vem de um passe maravilhoso do Arda Güler, que cai nos pés do Kardioglu, que consegue então finalizar e marcar o único gol do jogo. Mas a Romênia teve oportunidades ali de tentar fazer o gol também. A Romênia mandou uma bola no travessão, deu sustos na Turquia, mas acabou perdendo. Enquanto na outra partida foi Kosovo enfrentando a Eslováquia 4-3, um jogaço que foi esse daqui.
e Kosovo derrotou uma seleção que nem reconhece eles como um país para ir para a final da sua chave. E assim, Kosovo tava aqui mostrando que podia garantir essa vaga na Copa do Mundo. E como eu falei em outros vídeos, não é uma seleção descartável, tem bons jogadores. Já falei aqui de alguns nomes que eu gosto, como o Zegrova, que tá na Juventus, o Muriqi, apesar de não ser um jogador com muita qualidade, mas ele é um líder desse elenco, joga no Mallorca também há muito tempo. Tem o Haidari, você tem o Aslani, tem muitos bons jogadores nessa seleção de Kosovo, que conseguiu surpreender e ir para a final contra a Turquia, mas a seleção turca, novamente, dominou a partida, teve dificuldades em marcar, e isso é algo que eles precisam ficar atentos, porque é uma seleção que domina, mas tem muita dificuldade de marcar, e defensivamente falando, a Turquia não é a melhor seleção do mundo também. O ataque é muito forte, mas a defesa é muito frágil, e contra seleções que sabem punir isso, eles podem sofrer, como sofreram contra a Espanha nas eliminatórias, mas contra Kosovo fizeram o trabalho de casa, venceram por 1-0 e também garantiram seu retorno à Copa do Mundo desde 2002. O caminho D começou com um jogo extremamente apertado entre Tchequia e Irlanda. A Irlanda que chegou com muita expectativa para essa repescagem depois da virada espetacular que eles tiveram para cima da seleção da Hungria, eliminando os húngaros da disputa de uma chance na Copa do Mundo. E aqui contra a Tchequia o jogo foi extremamente pegado de novo, eles abriram o placar e chegaram a fazer 2-0, mas a Tchequia foi lá, buscou o resultado, fez um gol para diminuir a vantagem e o Krajci buscou também o gol no finalzinho do jogo para levar para prorrogação e eventualmente a Irlanda perder nos pênaltis. E eu não vou mentir que eu fiquei um pouco triste, porque eu estava torcendo pra Irlanda, muito por conta de como foi a história, do Troy Parrott virar esse herói, de ser o cara que fez o hat-trick naquele jogo, que salvou a Irlanda, trouxe pra repescagem, ter feito um gol nesse jogo, mas a Tchequia merecidamente conseguiu levar esse jogo pros pênaltis e avançar pra final. Enquanto isso, no outro lado, um jogo completamente dominado pela seleção dinamarquesa, sem muitas dificuldades. Eles atropelaram a Macedônia do Norte e ensinaram pra Itália o que você faz quando você enfrenta a seleção da Macedônia do Norte numa repescagem de Copa do Mundo. E na final, um roteiro bem parecido com o que a gente viu no jogo de Tchequia e Irlanda, com Tchequia e Dinamarca, em que eles abrem o placar logo no comecinho do jogo, com o Sult, companheiro do Endrick, no Lyon, mas a seleção da Dinamarca busca o empate. Na prorrogação, a Tchequia de novo faz um gol e a Dinamarca busca o empate novamente, numa seleção da Tchequia que ficou trancando a casinha. Eles fizeram o gol no começo do jogo e trancaram a casinha o jogo inteiro. E o jogo era a Dinamarca pressionando, mesmo depois de fazer o gol, continua a Dinamarca pressionando, e na prorrogação eles fazem um gol, a Dinamarca vai lá e empata de novo, o que leva o jogo para os pênaltis, onde, nas penalidades, a Tchequia garantiu o seu retorno para a Copa do Mundo, também pela primeira vez desde 2006. Com isso, a gente teve então os 4 classificados europeus, como Tchequia, Turquia, Suécia e a Bósnia em cima da Itália. Como eu falei, eu vou falar dos grupos ainda daqui a pouquinho, mais pra frente no vídeo. Eu vou falar da repescagem mundial e a gente já vê os grupos da Copa. Na repescagem mundial, a gente começou no caminho A, onde a Jamaica enfrentou a seleção da Nova Caledônia e venceram a partida por 1-0 num futebol vagabundaço, tá? Num futebol muito vagabundo, com todo respeito. A Jamaica tem ótimos jogadores. Era pra jogar um futebol muito melhor do que isso. Nas eliminatórias da CONCACAF já foram muito mal, perderam a vaga para Curaçao e agora quase levaram empate da Nova Caledônia, quase levaram um golaço do meio de campo e passaram para a final contra o Dr. Congo num futebol extremamente vagabundo, assim, com todo respeito, mas que, pô, cara, não tava merecendo ir pra Copa do Mundo. E na final o Dr. Congo conseguiu fazer o seu trabalho de casa, marcou 3 gols nesse jogo, mais 2 impedidos, um deles na prorrogação do Tuanzebe, valeu. E com isso, o Dr. Congo conseguiu vencer a seleção jamaicana. E assim, por mais que eu goste da Jamaica, e até tinha uma torcida para eles conseguirem essa classificação também, qualquer um entre eles e o Dr. Congo que fosse, eu ficaria muito feliz. Mas pelo futebol que eu tava apresentando, assim, com todo respeito, cara, não tinha condição deles irem para essa Copa do Mundo. Por outro lado, fico muito feliz de ver a seleção ali do nosso Dr. Congo. Teremos sim doutorado na Copa do Mundo, se classificando pela primeira vez desde 1974, quando ainda jogavam como Zaire, quando ainda era o país do Zaire. E assim, é uma seleção com jogadores muito interessantes também, tem jogadores que estão acostumados a jogar no mais alto nível da Europa, como eu falei, tem o próprio Tuanzebe, tem o Wan-Bissaka, tem bons jogadores, o Bakambu, então é um time interessante e cai num grupo que pode fazer sim a sua gracinha ali, cai num grupo com Portugal, com Colômbia, eu acho que é bem interessante esse grupo pensando pro Congo e que ele pode sim tentar fazer uma graça nessa Copa do Mundo.
Por fim, o caminho B nos trouxe Bolívia e Suriname, que foi um jogo surpreendentemente divertido. Suriname abre o placar no primeiro tempo, mas a Bolívia vai buscar o resultado com Paniagua, o grande nome que ficou falado, ficou famoso durante esses jogos, porque o cara chama realmente pão e água. Mas o Terceiros foi quem fez o gol de pênalti que selou a classificação da Bolívia. Tivemos gol do Santos ali nas eliminatórias da Copa do Mundo, na repescagem, no caso. O que levou a Bolívia para a final para enfrentar a seleção iraquiana, no que foi um jogo também muito divertido de assistir. O Iraque abre o placar, o Paniagua vai lá de novo e diminui a vantagem, mas o Iraque consegue marcar um gol no segundo tempo e segurar o resultado para se classificar para a Copa do Mundo. E essa partida foi muito interessante, porque a gente teve quase um golaço no começo do jogo também de falta, em que o goleirão da Bolívia faz uma defesa linda para impedir o gol. E também teve um juiz se lesionando no finalzinho da partida e saindo chorando de campo. O juizão se lesionou e saiu chorando de campo por conta da lesão. Isso daí me quebrou muito, eu tava vendo o jogo. E assim, pô, com todo respeito, com mérito ali nesse sentido, sabe? Não é pra desrespeitar o cara. Tipo, realmente ali é um momento importante na carreira do árbitro apitar ali uma repescagem de Copa do Mundo e ele tem que sair porque se lesionou, ele sentiu a panturrilha e teve que sair, saiu chorando de campo, entrou o quarto árbitro, deu um tempão de acréscimo pra compensar. Uma cena que eu não tava esperando ver, mas quem com certeza chorou e dessa vez de alegria foi a seleção iraquiana, que conseguiu vencer a Bolívia e se classificar pra Copa do Mundo. Com isso, os dois classificados da repescagem mundial foram o Dr. Congo e o Iraque. O que então fecha os grupos da Copa do Mundo. Temos todas as 48 seleções definidas e, por consequência, todos os 12 grupos da Copa do Mundo definidos. O grupo A ficou com o México, um dos donos da casa, África do Sul, Coreia do Sul e a vencedora ali da repescagem europeia, Tchequia, que entra num grupo bem equilibrado, pra falar a verdade. Eu consigo ver qualquer uma dessas seleções saindo em primeiro lugar, passando em segundo, ficando em terceiro. Acho que esse é um dos grupos mais equilibrados que a gente tem de toda a Copa, porque qualquer um desses países pode liderar, pode passar entre os dois primeiros, pode pegar uma vaga de melhor terceiro colocado, como pode terminar em último. Esse é um grupo bem interessante pra ficar de olho pela questão da proximidade, mas se eu tivesse que dar um favoritismo, hoje eu coloco ele ou na Tchequia ou no México pela qualidade dos jogadores. O grupo B também é um grupo bem alternativo do futebol. Quem gosta do futebol alternativo vai se divertir aqui. Canadá, um dos donos da casa. A Bósnia, uma das classificadas pela repescagem. Catar e Suíça. Suíça é a seleção com mais qualidade, é quem entra como favorito aqui, mas a diferença, assim, vou falar a verdade, não é tão distante ali, não é impossível rolar uma zebra de um Catar, de uma Bósnia, de um Canadá pra cima de um jogo da Suíça e embolar esse grupo. Eu acho que esse é um outro grupo bem interessante, um grupo que vai estar bem pegado ali. Não é o mais pegado, porque pra mim esse é o grupo D, a gente vai falar dele, eu acho que é o grupo com mais possibilidade de zebras, mas o grupo B é um grupo bem interessante pros amantes do futebol alternativo. O grupo C é o grupo do Brasil, com Marrocos, Haiti e Escócia, e pra mim o Brasil é o favorito pra passar em primeiro lugar nesse grupo, ainda assim mesmo com a seleção de Marrocos, que fez seus amistosos aqui, venceu por exemplo da seleção do Paraguai, e o Brasil enfrentou a França, acabou perdendo o jogo por 2-1 e depois vence a Croácia por 3-1, com uma seleção ali um pouco remendada, sem todos os jogadores titulares, mas contra Haiti e contra a Escócia, acredito que o Brasil entre sem tantas dificuldades como favorito para vencer o jogo. Contra o Marrocos é o jogo mais pegado ali, mas eu acho que a gente enfrentou uma seleção de um nível próximo do que vai ser Marrocos, que é a seleção da Croácia, apesar de achar Marrocos ainda um pouco melhor do que a Croácia. Ainda assim, acredito que o Brasil titular tem toda a capacidade de vencer e passar em primeiro neste grupo. O grupo D, para mim, é o grupo mais imprevisível dessa Copa do Mundo. A gente tem um dos donos da casa, os Estados Unidos, Paraguai, Austrália e o vencedor da repescagem europeia, a Turquia. Para mim, a Turquia entra como a favorita a seleção a ser batida, mas tanto a Austrália, quanto o Paraguai, quanto os Estados Unidos podem ali brincar nesse grupo, sabe? O Paraguai, como eu falei, acabou perdendo para Marrocos nessa última data FIFA, mas não acho que isso signifique tanto, enfrentando ali seleções como a Austrália, como a Turquia. A Austrália que meteu uma goleada para cima de Curaçao num amistoso também. Enquanto os Estados Unidos não teve a melhor das janelas de amistosos também, perdeu de 2-0 para Portugal e perdeu de 5-2 para Bélgica. Então, para mim, Estados Unidos pode até ser a seleção que entra nesse grupo para ficar em último lugar, sendo os donos da casa. Não parece uma seleção que evoluiu muito da última Copa do Mundo para essa. E se não tomar cuidado, fica em último nesse grupo na Copa do Mundo em casa. No grupo E, a gente tem Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Um grupo que eu já falei aqui, eu acredito que é uma possibilidade interessante de ser grupo da morte. Costa do Marfim e Equador não são seleções descartáveis, são seleções muito boas e que podem tentar surpreender para cima da Alemanha. Curaçao
Infelizmente, não tem nível para vencer nenhuma delas. A gente viu nessa data FIFA perderem de goleada para a Austrália, perderem de 2-0 para a China. É uma seleção de nível bem limitado. A gente está falando de jogadores que até atuam na primeira divisão de campeonatos como Holanda, principalmente, mas temos jogadores que também atuam na segunda divisão da Holanda. O nível é um nível bem abaixo comparado às seleções que estão indo aí para passear. Agora as outras três podem todas fazer grandes jogos. O grupo F tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Suécia vindo, obviamente, pela repescagem europeia. E aqui tem um grupo bem interessante, tá? Eu acredito que tem 3 países também que podem muito bem brigar pelas 2 primeiras posições, que é Holanda, Japão e Suécia. Com Holanda e Japão vindo como essas primeiras forças para brigar pela liderança do grupo, a Suécia corre um pouco por fora, mas não é uma seleção ruim, pode muito bem surpreender e vencer tanto a Holanda quanto o Japão e tentar liderar esse grupo. A Tunísia, apesar de estar melhor do que na última Copa, ainda para mim é uma seleção bem limitada, empatou com o Brasil, evidentemente, mas na Copa do Mundo e contra esses 3 times precisando manter o nível em 3 jogos, não acho que vão conseguir. O grupo G tem Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. A Bélgica sempre pegando os grupos mais intragáveis da história da Copa. Aqui é um grupo que, pra mim, tem um líder claro. A Bélgica tem a obrigação, comparado aos adversários que estão enfrentando, de liderar com 9 pontos, sabe? Egito e Irã são seleções bem limitadas e que vão brigar por essa segunda vaga. E vai ter aquele jogo entre 2 seleções islâmicas, o jogo do orgulho LGBT, que vai rolar em Seattle, com 2 seleções islâmicas. Eu ainda não sei como que a FIFA vai fazer isso funcionar, mas vai acontecer. E a Nova Zelândia é a seleção ali que tá indo pela resenha, tá indo pra se divertir, né? Tá indo pela experiência de estar em mais uma Copa do Mundo, voltando pra Copa depois de 2010. Se conseguir qualquer resultado, conseguir arrancar um empate, uma vitóriazinha, já vai ser uma grande participação neozelandesa. O grupo H tem Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. E é um grupo interessante, a gente tem 2 ali times brigando na frente, Uruguai e Espanha são os favoritos para liderar o grupo, a Espanha obviamente com um favoritismo maior, já que entra como uma das favoritas até mesmo para vencer a Copa do Mundo pelo que eles vêm fazendo, pelo trabalho que vem sendo construído ultimamente da seleção espanhola e também por ser atual campeã da Euro. Cabo Verde e Arábia Saudita brigam então aí para ser essas zebras, tentar surpreender de alguma forma. Cabo Verde não fez uma boa janela de amistosos, onde eles acabaram perdendo de 4-2 para a seleção chilena, empataram em 1-1 com a seleção da Finlândia, o que mostra ali que pode ter uma certa dificuldade enfrentando esses times, enquanto a Arábia Saudita também não teve a melhor das janelas, perderam de 4-0 para o Egito e de 2-1 para a Sérvia. Então aqui a gente pode estar falando de um grupo em que os 2 melhores times estão claramente muito acima dos 2 piores. A Arábia Saudita e Cabo Verde provavelmente vão brigar por essa terceira vaga entre si. Um empate entre as 2 seleções provavelmente afunda as 2, então vai ser um jogo bem pegado. Cabo Verde e Arábia Saudita buscando vencer e pegar essa terceira colocação, e Uruguai e Espanha brigam pela liderança, provavelmente saindo com 6 pontos e depois buscando entre si uma vitória para liderar o grupo. O grupo J é o possível grupo da morte, com França, Senegal, Iraque vindo da repescagem mundial e Noruega, e coitado do nosso Iraque, né? Apesar de ter se classificado, eles caem nessa bomba de grupo em que França vem obviamente como a favorita, enquanto Senegal e Noruega vão brigar por essa segunda vaga. Senegal que fez alguns amistosos honestos, assim, não pegaram grandes adversários, enfrentaram o Peru e a Gâmbia, mas venceram os 2 jogos, 2-0 contra o Peru e 3-1 contra a Gâmbia, enquanto a Noruega teve amistosos com a seleção da Holanda, que perderam de 2-1, e contra a Suíça, em que ficaram no 0-0. Vai ser um jogo bem interessante, provavelmente o jogo que define o segundo lugar, para ver quem passa junto com a França de forma direta. O grupo J, o grupo da Argentina, caiu com Argélia, Áustria e Jordânia. Um grupo que a Argentina tem tudo para liderar sem tantas dificuldades e ter uma briga bem interessante pela segunda colocação com Jordânia, com Áustria e com Argélia. 3 seleções que para mim estão no nível próximo ali e que vão dar uma disputa bem interessante. É um grupo que eu tô animado para ver por conta dessa briga pelo segundo lugar. Acho que a Argentina passa sem tantas dificuldades. O grupo K é o grupo de Portugal, o Dr. Congo, que veio pela repescagem, Uzbequistão e Colômbia. Um outro grupo com potencial interessante aqui, tá? A seleção da Colômbia não fez uma grande data FIFA, perderam para a seleção da França, foram dominados pela seleção francesa. No segundo tempo até criaram um pouquinho mais, mas acabaram não conseguindo jogar de igual para igual com a França. E também perderam para a Croácia num jogo bem mais pegado, para falar a verdade, um jogo mais apertado ali. Perderam de 2-1 e perderam vários gols nesse jogo também. Portugal para mim vem como o favorito, apesar de também assim a janela não ter sido necessariamente das melhores. O 0-0 contra o México não é muito animador e a vitória de 2-0 sobre os Estados Unidos já é um pouco mais animador, mostra uma seleção ali um pouco mais confiante. Enquanto o Uzbequistão também teve uma janela positiva, enfrentando o Gabão, vencendo o jogo de 3-1, e enfrentaram a Venezuela, empataram em 0-0 e depois teve cobrança de pênaltis, porque era uma partida válida pelo FIFA Series, um campeonatinho que eu já expliquei
como funciona num shorts que eu postei recentemente no clube, eu vou deixar o link aqui para vocês verem, e eles venceram a final contra a Venezuela nos pênaltis por 5-4. No final é um grupo com seleções um pouco limitadas e uma boa seleção de Portugal que deve passar em primeiro lugar pelo menos, ou em segundo pelo menos passa, mas em primeiro com certeza deve ser a favorita, sem tantas dificuldades, e com isso Congo, Uzbequistão e Colômbia vão se degladiar por esta segunda vaga. E por último, mas não menos importante, o grupo L, que tem Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. De novo, a Inglaterra vai farmar gols em cima do Panamá, como foi em 2018, mas é um grupo interessante, tá? Inglaterra, Croácia e Gana são 3 seleções que, assim, Gana geralmente não chega com toda essa gana pra Copa do Mundo, o trocadilho foi feito, e eles não fizeram necessariamente os melhores amistosos também, perderam de 5-1 pra Áustria, e depois de 2-1 pra Alemanha, num jogo um pouco melhor, mas demitiram o seu técnico Otto Addo depois desses 2 resultados, uma decisão extremamente precipitada, faltando 2 meses para a Copa do Mundo, mas é uma seleção que chega na Copa e sempre consegue performar acima da expectativa. Então eu espero esse ser um grupo bem mais disputado, bem mais interessante e um grupo divertido de assistir com Inglaterra, Croácia e Gana, enquanto Panamá, infelizmente, vai só para passear. Mas aí tá o que aconteceu na última janela de data FIFA antes da Copa do Mundo. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião, o que você achou sobre tudo dito aqui no vídeo. Escreve aí nos comentários que eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Eu quero também falar pra vocês que amanhã vai ter mais um vídeo aqui no Clube do Fute em que eu vou ranquear as seleções da Copa do Mundo em nível de força, de expectativas. Então, conto com vocês. Não deixe de se inscrever aqui no Clube do Fute e ativar o sininho pra você não perder os vídeos que saem ali do meio pro final da tarde, geralmente. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.